Muito boa noite. É o último debate aqui na TV e na CNN para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro. Hoje, frente a frente, António Costa, do PS, e João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Meus senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Começa este debate João Coutinho Figueiredo, termina António Costa. A prioridade política máxima para a Iniciativa Liberal é pôr o país a crescer. João Coutinho Figueiredo tem referido várias vezes que Portugal está num estado de estagnação económica. É uma visão completamente diferente da do Partido Socialista. Ainda esta semana ouvimos António Costa falar num ciclo virtuoso. O que eu proponho para este arranque de debate é que expliquem de forma clara e breve, se possível, esta divergência sobre a economia do país. João Coutinho Figueiredo, o que é que leva a Iniciativa Liberal a dizer que a economia está estagnada, quando os números até mostram que o país tem crescido acima da média da União Europeia? Em primeiro lugar, muito boa noite, Sara Pinto, boa noite, António Costa. É um gosto estar aqui convosco e, como sempre, é um gosto ter esta oportunidade de mostrar que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal, e exatamente porque é o liberalismo que pode voltar a pôr Portugal a crescer como deve ser. E a pergunta está muito bem colocada, mas já enferma daquilo que eu chamaria a propaganda do Partido Socialista de que o país tem crescido de forma satisfatória. Não tem. E eu trouxe afirmações da Iniciativa Liberal sobre o crescimento. Os portugueses têm poder de compra inferior a 20 anos, já poligrafado e fact-checked, é verdadeiro. A produtividade hoje em Portugal é inferior em relação à média europeia do que era há 25 anos, verdadeiro. Isto é importante porque isto limita o crescimento dos salários. Portugal é, juntamente com Espanha, curiosamente um país que também tem uma geringonça, os que até ao final do terceiro trimestre de 2021 menos tinham recuperado em relação a 2019, depois da pandemia, verdade. Portugal é o segundo país que menos vai crescer até 2023 entre todos aqueles que aderiram à União Europeia depois de nós. É? Portanto, já sei que o Dr. António Costa vai dizer... O próprio polígrafo, já agora, João Coutinho Figueiredo, também deu como afirmativa esta declaração feita por António Costa de que Portugal está a crescer acima da média da União Europeia. Hoje vou bater o recorde de slides, se tiver sorte. Último slide. O Primeiro-Ministro, aliás, desculpa, António Costa, está aqui na qualidade de Secretário-Geral do Partido Socialista, o António Costa tem dito que o Portugal cresceu 2,8% média durante os anos 2016 e 2019, o que é absolutamente correto. E foi superior à média da União Europeia. O que o António Costa não diz é que a média da União Europeia, que é esta barrinha que está aqui amarela, está deprimida pela primeira vez na história económica. França, Alemanha e Itália estavam em estagnação ou recessão no mesmo período. E se compararmos Portugal com os outros países que de facto são comparáveis connosco, a média desses outros países foi 3,8% superior aos 2,8% de Portugal, e há 11 países a crescer mais do que Portugal. 11, no mesmo período. Este é que é o nosso campeonato e, portanto, voltando ao princípio da minha resposta, o crescimento de Portugal não é satisfatório, corresponde na prática a uma estagnação. Aliás, 2,8 parece um número elevado, mas o que não está dito é que veio a seguir à recessão de 2011, 2015, pelos motivos que sabemos, aliás, provocados em boa parte pela governação socialista até 2011. E, portanto, é por isso que nós dizemos que Portugal está num momento de estagnação. Não é só os 20 anos, António Costa, não é os 20 anos, estes 6 também estão aqui explicados, e é por isso que as políticas liberais, que são diferentes destas, vão produzir resultados diferentes. António Costa, estamos a crescer, mas isso não nos impede de ficar para trás e de ser ultrapassados, por exemplo, por vários países que entraram na União Europeia apenas em 2004? Bom, muito boa noite aos dois, boa noite aos nossos espectadores. Quero começar por saudar o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo por finalmente reconhecer que entre 2016 e 2019, nos primeiros 4 anos do meu governo, antes desta pandemia, nós estávamos a crescer 2,8%. Nós não carregámos factos. Se olharmos para os 15 anos anteriores, onde Portugal cresceu uma média de 0,4%, significa que nos 4 primeiros anos do meu governo nós crescemos 7 vezes mais do que tínhamos crescido nos 15 anos anteriores. E, portanto, se isto não significa termos avançado relativamente à situação de estagnação em que estávamos, eu não sei o que é que significa virar a página da estagnação. Crescer 7 vezes mais é virar a página da estagnação. Tivemos depois uma dramática situação mundial, europeia e também em Portugal, em 2020. Ainda não falei disso. Mas já o ano passado, em 2021, Portugal estava a crescer 4,6%, e as previsões mais conservadoras para este ano indicam que vamos crescer 5,8%. Eu chamo a atenção que Portugal não se limitou a crescer. Cresceu bem, porque nós fomos o 5º país da União Europeia que mais cresceu naqueles 4 anos.
Nós fomos dos 9 países da União Europeia que mais cresceram as exportações durante daqueles anos e temos estado a crescer de uma forma virtuosa. Porquê? Assentes no investimento privado e no aumento das exportações. O ano passado, em 2021, nós fixámos um novo recorde histórico de investimento contratado pela AICEP. E é por isso que neste momento já estamos, felizmente, com uma taxa de desemprego inferior àquela que tínhamos no início da crise. Se me perguntam, a nossa ambição deve-se dar por satisfeita? Claro que não. É preciso continuar a avançar, é preciso continuar a crescer mais. Muito mais. Mas para crescermos mais, qual é a boa receita? É isso. A boa receita são os dois fatores fundamentais do crescimento moderno: qualificações e inovação. E a boa notícia é que nestes anos, quando nós formos comparar redução de abandono escolar precoce, nós não só ultrapassamos países de leste, mas ultrapassamos países como a Alemanha ou como a Dinamarca. Quando nós falamos em investimento em ciência, em investigação e desenvolvimento, nós crescemos nestes anos tendo ultrapassado países como a Itália ou como o Luxemburgo. Portanto, nós temos que nos comparar com os países que estão à nossa frente, que estão no pelotão da frente da União Europeia, que é aqueles de quem nós nos queremos aproximar. E para nós nos aproximarmos de uma forma saudável, temos que investir nas qualificações das pessoas, da sociedade, das organizações, da gestão, dos recursos humanos e inovação, inovação, inovação. É a chave para o nosso futuro. O António Costa diz que está insatisfeito com o crescimento atual, tem que se fazer mais. Este é o problema, os outros crescem mais que nós, e diz depois que é preciso apostar nas qualificações e na inovação. Isso. Mas das qualificações temos apostado e temos a famosa geração mais qualificada de sempre a emigrar constantemente às dezenas de milhares por ano. Tendo depois uma data de setores, falta de mão de obra qualificada. Já não é só falta de mão de obra menos qualificada. Também da qualificada começa a haver falta. Portanto, qualificações, estamos a criá-las, não estamos a aproveitá-las. Porquê? Porque em relação à inovação no tecido empresarial, far-me a justiça de achar que a minha experiência profissional nas empresas vale para alguma coisa, a inovação não se compensa com o sistema que existe em Portugal, nem com o sistema fiscal, nem com o sistema de justiça. Então vamos olhar para alguns aspectos. Porque só dizer isto, Sara, que é importante para as pessoas olhar para alguns perceberem. aspectos, A inovação nomeadamente para a necessita de fiscalidade. enorme velocidade de adaptação, de tentativa e erro, uma cidade muito mais dinâmica, com muito mais jovens a trabalhar. 100% agora. Então vamos criá-la. Vamos não é falar o que o de PS tem política feito fiscal. em 19 dos últimos 25 anos, tem estado no poder. Não tem feito. Qual dos dois? Porque Não tem em matéria fiscal, de facto, estão uma vez mais aqui em polos opostos. O PS propõe criar mais escalões de IRS, a Iniciativa Liberal quer uma taxa única de 15% para todos. António Costa, seria ou não uma forma mais eficiente de aumentar os rendimentos, reduzindo as taxas de IRS, em vez de fazer apenas esse ajuste que propõe? Vamos ver, em primeiro lugar, nós no orçamento para 2022, que iremos aprovar a seguir às eleições, nós baixamos de imediato o IRS para todas as famílias até 80 mil euros de rendimento anual. Segundo lugar, para todas as famílias com filhos. E, em terceiro lugar, uma grande redução para a tributação dos jovens, precisamente para ajudar a fixar esse talento. O nosso mecanismo de IRS jovem significa o seguinte: nos 2 primeiros anos de atividade, isenção sobre 30% do rendimento. No 4º e no 5º ano de atividade, no 3º e no 4º ano de atividade, 20% de isenção sobre o rendimento. No 5º ano, 10% de isenção do rendimento. Com duas outras medidas muito importantes que terão passado despercebidas, mas que são muito importantes precisamente para fixar esse talento. Primeiro, termos o regime fiscal mais competitivo de toda a União Europeia para a propriedade intelectual e um tratamento muito favorável para quem investe e trabalha nas startups, através de um mecanismo fiscal muito amigo, dos planos das remunerações, através de planos de participações, de stock options, de forma a que esses jovens se mobilizem, se motivem para fixar cá, gerar cá as suas empresas, trabalharem cá e terem cá melhor Devo dizer que foi das poucas medidas do orçamento, da proposta de orçamento para 22 que eu gostei. Das poucas. Em relação à sua proposta, João Coutinho Figueiredo, diz a Constituição que o imposto sobre o rendimento pessoal deve ser progressivo. De que forma é que uma taxa única, como aquela que propõe, assegura essa progressividade e traz justiça fiscal? Ora, eu vou mostrar mais uma vez. É assim que funciona uma taxa única. Tem vários níveis de rendimento, tem uma taxa que é única, mas com uma isenção de cerca de 700 euros.
Portanto, com a isenção, o que faz com que uma pessoa com 800 euros pague 2,8% de taxa, com 1.200 paga 6,9% e 3.600 paga 12,3%. Portanto, é progressiva, é constitucional. Já tive de mostrar isto outra vez. Mostrarei as vezes que forem precisas. Com uma isenção, para além das deduções por filho, que é a nossa proposta também. Portanto, é essa isenção que atribui a tal progressividade. Que a torna progressiva. Agora, no sistema que temos atual, e a Sara Pinto perguntou muito bem, o PS pretende passar de 7 para 9 escalões. 9. Também acho que tenho um slide sobre isso. Como disse, eu hoje vou bater recorde de slides. Ainda bem que não são taxados os slides. Esta linha encarnada, 9. Não há país na União Europeia com 9 escalões. Quer dizer, há 1. Todos os outros têm menos e há 11 que têm 1 ou 2 escalões apenas. 11 países têm 1 ou 2 escalões. Não é nenhuma bizarria que nós estamos a propor. A nossa proposta de taxa única, que como sabe passa por uma fase intermédia com 2 taxas, é uma coisa absolutamente normal. O que é que se passa hoje em termos fiscais em Portugal e que é absolutamente contrário à tal inovação e à tal qualificação que António Costa diz que é fundamental para crescer? E eu estou de acordo. Vamos falar do José, que é alguém que é mediano em Portugal, infelizmente ganha 800 euros. É um bocadinho abaixo da mediana. Metade dos portugueses ganham menos de 890 euros em Portugal. Que está a ganhar 800 euros. A empresa quer aumentá-lo para 900. O que é que tem que fazer? Dá-lhe os 100 euros do aumento e os encargos sociais. Paga mais 24 euros. O José, o que é que recebe? Só recebe desses 124 que a empresa paga mais, paga 66. Os outros são pagos para quem? Para o Estado. 58 euros. Ou seja, para aumentar 100 euros o José hoje, o Estado fica com 47% do aumento. Metade do aumento que ganha de alguém que ganha 800 euros para passar para 900, o Estado fica com metade, António Costa. Isto não é possível. Não compensa trabalhar para subir na vida em Portugal. O mérito de alguém que se queira esforçar fica completamente atolhado com António isto. Costa, é um problema que tem de ser resolvido? O facto de aumentos salariais serem absorvidos pelos impostos? Metade. E se fôssemos para outros escalões, não era quase 60%. Eu não venho armado com os slides. Eu empresto-lhe alguns, que vão-me sobrar. Não é necessário, basta a realidade. A realidade é a seguinte. Nós, pela primeira vez, desde 2017, voltámos a ter saldos migratórios positivos. Ou seja, há mais pessoas a virem para Portugal do que pessoas a saírem de Portugal. As qualificações... Nós temos atraído o investimento direto estrangeiro, batendo todos os recordes, e temos vindo a conseguir melhorar o rendimento. Agora, o grande desafio que o país tem é melhorar o rendimento coletivamente. Ora, aqueles que começam logo por se opor à subida do salário mínimo são mesmo os últimos que dão confiança de que os outros salários vão subir. Nós temos em sede de concertação social um acordo em negociação desde o início da legislatura e cuja negociação foi agora suspensa por causa desta crise política que foi aberta, que visa simultaneamente tratar da melhoria da produtividade das empresas e, por outro lado, da melhoria geral dos rendimentos. Porque o salário mínimo subiu 40%, mas o salário médio subiu 25%, e nós temos que subir significativamente estes níveis de rendimento. Claro que o Estado pode dar aqui uma ajuda com este mecanismo do IRS. Não ficando esse aumento absorvido por uma subida de escalão. Com certeza, mas é por isso que nós tínhamos uma norma técnica no Orçamento de Estado, precisamente para que estes aumentos salariais não fossem consumidos pela mudança de escalão. Agora, aquilo que a Iniciativa Liberal propõe, generosamente para isentar esses aumentos, tem a ver com o modelo de segurança social que a Iniciativa Liberal defende. E o modelo que a Iniciativa Liberal defende assenta na seguinte ideia. Pelo menos metade daquilo que são os descontos para a segurança social devem ser atribuídos a um modelo de capitalização, ou seja, devem ser investidos em bolsa. É um sistema semelhante àquele que o Dr. Rui Rio disse aqui que concordava consigo. Mas a Iniciativa Liberal é mais rigorosa que o PSD, porque tem um programa de 600 páginas, também lhe devo dizer, permita-me uma parte, para quem quer Estado mínimo, 600 páginas de programa de governo, um recorde absoluto. Mas nesse programa de governo, a Iniciativa Liberal vem esclarecer como é que isto funciona. Em primeiro lugar, isenção para as empresas da TSU, ou seja, as empresas deixam de contribuir, desculpe lá, está aqui... Isenção TSU, está aqui no gastam na mesma, entregam ao trabalhador. Desculpe, está entregam aqui, a TSU ao trabalhador. Mas deixa de contribuir para a segurança social. Isso é outra coisa, não é deixar de pagar, é deixar de contribuir para a segurança social, passam a pagar o trabalhador. Deixa agora... É para ficar claro. Um de cada vez... As pessoas podiam ficar com a ideia que as empresas iam poupar. Um de cada vez, senão lá em casa ninguém nos percebe. O que diz é isenção da TSU para os empregadores, TSU obrigatória para os trabalhadores, obrigatoriedade dos trabalhadores, parte da sua poupança, ser para o sistema de capitalização e terem um teto máximo garantido pelo Estado. O resto depende do resultado da Bolsa. Ora, este sistema
É o sistema que deixa completamente desprotegidas as poupanças de quem está a contribuir hoje, mas também de quem está a receber a sua pensão. Vou dar a oportunidade ao João Coutinho Figueiredo de explicar o que propõe para o sistema de segurança social. Mais uma vez, não estamos a inventar a roda e estamos a propor políticas testadas, porque o liberalismo de facto funciona e faz falta, já agora. Ou seja, existe um sistema parecido no Reino Unido, existe na Dinamarca, existe na Suécia, existe em vários outros países europeus, funciona. E vou dar uma novidade, António Costa. Já hoje, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem cerca de 20% da sua carteira, 23 mil milhões de euros, 20% dessa carteira investida na Bolsa. Investida em empresas tão interessantes como Louis Vuitton. Olha como a EasyJet, devem acreditar que vai conseguir ficar com os chocolates da TAP. Shell, Coca-Cola, 200 empresas, a maior parte delas estrangeiras, fazem parte da carteira do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, sabia? Portanto, a Segurança Social também está a pôr em risco as poupanças dos portugueses, é isso? Não, então, mas ou investir na Bolsa é arriscado ou não é. E o problema é este. Hoje o sistema de Segurança Social, hoje o António Costa não trouxe o relatório do Orçamento de Estado para brandir. Mas trouxe o seu programa. Ótimo. E só trouxe uma das 600 páginas. Obrigado pela publicidade. Portugueses podem consultar no nosso site um excelente programa eleitoral. Não trouxe o Orçamento de Estado, o relatório do Orçamento de Estado. Porque se trouxesse, eu dizia, abra, por favor, na página 369, onde diz em cima, o Fundo de Estabilização Financeira vai estar esgotado em 2050. Assumindo determinadas coisas que são tão longe de estar certas. Vai estar esgotado. E até lá vamos ficar parados. Já hoje há uma série de portugueses a ganhar abaixo do salário médio, a descontar para pagar pensões e reformas bem acima do salário médio. Que lógica é que isto faz? Nenhuma. Os descontos para a Segurança Social são autênticos impostos, ao contrário do que o António Costa de dizer. O António Costa gosta de dizer que não fazem parte da carga fiscal porque não são impostos. São, porque as pessoas são obrigadas a descontar e o dinheiro não é seu. Não podem ir lá buscá-lo em qualquer altura. Não têm a certeza, quando lá chegar a 2050, que ficam com a pensão. Não têm. Não. É um imposto que não tem contrapartida garantida. E, por isso, é fundamental começar a fazer a transição para pilares de capitalização, fazendo o capeamento das pensões, fazendo o capeamento dos descontos e fazendo com que a TSU hoje paga pelos empregadores reverta integralmente para os salários. De uma forma gradual. Podemos estudar a forma passada. Eu vou dar a oportunidade também ao António Costa para fecharmos este assunto. Do sistema de Segurança Social. Mas, senhor deputado, não vamos confundir as coisas. Hoje em dia, as empresas e os trabalhadores descontam para a Segurança Social, o Estado garante a obrigatoriedade do pagamento. E, aliás, quando nos governos PSD e CDS foram cortadas as pensões, o Tribunal Constitucional veio dizer que eram inconstitucionais e, felizmente, o meu governo devolveu às pessoas, eliminou o corte das pensões. E, portanto, as pensões são garantidas. O Fundo de Estabilização Financeira aplica parte dos seus recursos para, através da rentabilidade que tem, e é cerca de 5% ao ano, reforçar as receitas da Segurança Social. O Fundo de Estabilização Financeira ficaria esgotado em 2050 se daqui até 2050 não continuássemos a contribuir. Ou seja, se adotássemos um modelo em que ninguém mais contribuía para a Segurança Social. Ora, vamos todos continuar a contribuir para a Segurança Social. O seu modelo é diferente. O seu modelo o que diz é assim, obrigatoriamente há uma parte que fica para a Segurança Social e só paga parte da pensão. A outra parte está aqui com uma componente obrigatória, está cá escrito, tem que ser aplicada para aplicação numa capitalização, que pode ser que diz que só transitoriamente é pública, que pode ser na Segurança Social. Pode ser, não, mas diz que é só transitoriamente. Depois passa a ser gestão privada e a partir daí o risco que hoje corre por conta do Estado passa a contar por conta de cada contribuinte. Pode acontecer a cada contribuinte o que aconteceu a milhões de americanos, quando em 2008 houve a crise financeira e perderam toda a sua poupança. O nosso sistema não é americano. Este sistema não é americano. Que a Iniciativa Liberal propõe, e que o Dr. Rui Rio aqui amigavelmente também disse, que ele, sem tantos exageros, também aceitava, a verdade é que é um sistema que mina a segurança e a sustentabilidade na nossa sociedade. Eu vou trazer outro tema para o nosso debate, ainda em questões relacionadas também com o mercado laboral. Queria trazer para a discussão uma proposta que consta do programa do PS de abrir a porta à semana de 4 dias de trabalho. Coutinho Figueiredo, acha possível e conciliável com a necessidade do país de aumentar a produtividade? O número de horas trabalhadas por semana tem pouco a ver com a produtividade, porque a produtividade é uma medida de produto, produção, valor por unidade horária. Portanto, o que pode acontecer é termos menos produto no final e produzir a mesma coisa por hora. Portanto, não é um tema de produtividade, é um tema mais sério e por isso a proposta é, permita-me que diga, António Costa, ainda mais irrealista.
Eu tenho, por motivo das minhas funções, andado muito pelo país, andado com muita gente e fiquei impressionado, não estava à espera, de ver tantas empresários, associações empresariais e mesmo autoridades locais a queixarem-se de não conseguirem mão de obra suficiente para as mais variadas atividades. No passado, isto centrava-se muito na construção civil, por vezes no turismo, na agricultura. Hoje espalhou-se em imensas entidades. Há falta de mão de obra em Portugal, menos qualificada, qualificada e muito qualificada. Há falta de mão de obra. Num cenário destes, dizer às pessoas que trabalhem só 30 horas é arranjar problemas. E, portanto, a Iniciativa Liberal, que não é a favor de nenhuma regulação laboral que imponha métodos ou horários de trabalho às empresas que possam não ser adequadas à sua atividade, não vê como é que isso poderia trazer grande vantagem à economia. Deixa as pessoas decidirem, as empresas decidirem como é que querem operar. Sim. Portanto, é isso que interessa, não impor nem um horário máximo, nem um horário mínimo. António Costa, sobre esta proposta... O que está formulado no programa do Governo é a necessidade de abrir um debate e uma reflexão sobre uma questão que hoje é muito premente. Porque a pandemia mudou muito na vida das pessoas. E uma das coisas mais importantes que mudou foi a percepção que cada um tem do tempo. E as pessoas terem percebido, e em particular as novas gerações terem percebido, que para além do tempo do trabalho, há um tempo para si, para a família, um tempo para desenvolverem a sua criatividade, que é importante preservar. E eu não estou a falar de tempo de trabalho. Porque aquilo que está em cima da mesa e que queremos discutir serenamente com os parceiros sociais tem a ver com a organização do trabalho. Não estamos a falar em 30 horas. Nós podemos trabalhar 4 dias por semana, mais horas em cada dia. Hoje o teletrabalho criou uma nova forma de flexibilidade da organização do trabalho que é muito importante. E as empresas mais dinâmicas, mais modernas, o que é que estão a fazer? Estão precisamente a encontrar com os seus trabalhadores... Livremente, sem o Estado interferir. Mas ouça, vamos lá ver. Eu nessa parte, se quiser... É liberal. Sou muito liberal. O meu sonho era nós vivemos num país nórdico onde o diálogo social funcionasse por si e onde o Estado não tivesse que intervir. Infelizmente, nós não vivemos nesse país. E por isso é necessário reforçar a concertação, é necessário reforçar a negociação coletiva, é necessário reforçar o diálogo ao nível da empresa. E temos de ter uma legislação de trabalho que garanta equilíbrio nas partes e a proteção da parte mais frágil, que são os trabalhadores. Portanto, é fundamental garantir que a lei garanta essa proteção dos trabalhadores, mas é saudável desenvolver uma cultura de diálogo social. Vamos falar de regionalização, ainda que ela não conste do programa da Iniciativa Liberal. Fala em descentralização, não em regionalização. António Costa, o PS quer fazer um referendo à regionalização já em 2024. Há receios de que a regionalização aumente a despesa do Estado. Se a regionalização for aprovada, admite estipular na lei, por exemplo, um limite ao endividamento? Bem, isso claramente e não pode aumentar. Por isso é que nós temos feito este percurso. Primeiro, começámos por democratizar a eleição das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Deixaram de ser nomeadas pelo Governo, passaram a ser eleitas pelos autarcas. Segundo lugar, vamos fazer algo muito importante, racionalizar a administração indireta do Estado. Porque o Estado tem N direções regionais espalhadas pelo país, que devem ser integradas nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, racionalizando assim a administração. E depois, finalmente, serenamente, em 2023 devemos fazer a avaliação do processo de centralização para os municípios, deste processo de integração da administração regional nas CCDRs e depois, se for a avaliação for positiva, devemos chamar os portugueses, como está previsto na Constituição, a pronunciarem sobre essa matéria. Mas com a garantia de que não haverá, então, um endividamento em relação à regionalização? Nem endividamento, nem aumento da despesa, pelo contrário, racionalização da despesa. Coutinho Figueiredo não propõe a regionalização do país, como eu dizia, fala em descentralização, com essa ressalva de que não terá, que só avança e só resulta se não houver maior despesa pública. Por que descentralização e não regionalização? Não, com toda a transparência, digo, na convenção que tivemos nacional da Iniciativa Liberal em dezembro, no início de dezembro, foi um tema bastante debatido e saiu uma das moções aprovadas, foi no sentido de criar um grupo de trabalho para definir uma posição política exata, concreta, sobre, vamos chamar de regionalização, embora aqui a palavra ela própria possa estar um bocadinho gasta. E uma das coisas que eu vou pedir, entretanto, metermos em campanha eleitoral, mas uma coisa que eu queria pedir a esse grupo de trabalho como objetivo e missão de ainda durante o corrente ano de 2022 ter conclusões, é não colocar o carro à frente dos bois. Não percebo porque é que o calendário já está definido, sem isto está claro o que é que se tem que fazer durante esse tempo, e o Sr. Presidente da República também corroborou essa, não sei porquê. Não colocar a questão aos portugueses em referente, como é constitucionalmente exigido, sem de 3 coisas estarem claríssimas. Que decisões é que passam
para as regiões, se há, de facto, decisões políticas, porque são regiões administrativas e não são regiões político-administrativas, como é o caso das regiões autónomas. Tratando de regiões administrativas, tem que ser mais cuidado e mais precisão sobre que poderes passam, nomeadamente poderes de ter poderes sobre a sua própria receita. Segundo, toda a parte financeira das regiões, os seus orçamentos, se o orçamento de uma região corresponde ao desorçamento do Estado Central e se há um plano para a extinção das unidades regionais do Estado Central, claríssimo. E terceiro, o mapa. Recusamos que o mapa seja colocado como um facto consumado. Porque a argumentação para que o mapa seja as CCDRs de hoje já existe, é mais prática, é mais conveniente. A Iniciativa Liberal não aceita que uma decisão desta gravidade, provavelmente irreversível, seja baseada em argumentos de conveniência. Desculpa, António Costa, não aceito. A discussão dos mapas é muito mais séria do que tem sido tida até agora e espero que nesse calendário até 2024 caiba um bom bocado de discussão pública aberta e democrática e participada sobre o desenho das regiões e que não seja só uma questão de conveniência, que isso seria inaceitável. Nós temos muito pouco tempo para fechar o nosso debate. Eu quero arriscar só lançar aqui um último tema para resposta breve. Coutrinho Figueiredo, nos 30 segundos que ainda tem, privatizar TAP, Caixa Geral de Depósitos e RTP, isso é ponto assente no programa da Iniciativa Liberal. Não vemos porque é que o Estado há de estar nessas atividades concorrenciais. E se puder dizer mais uma coisa nestes 10 segundos que faltam eu creio que a posição de António Costa nesta campanha tem sido agora é que vai ser, agora é que vai haver médicos de família para todos, agora é que vai haver os computadores na escola, agora é que os impostos vão baixar, agora é que as pessoas vão deixar de emigrar. Eu hoje fiz uma pesquisa de manhã. Mais um slide. Perguntei, este é mais giro, perguntei, António Costa promete, saiu-me isto. Sim. Portanto, António Costa, para fecharmos sobre a questão das privatizações propostas pela Iniciativa Liberal, ontem disse que da TAP é apenas para alienar 50%, Caixa Geral de Depósitos e RTP, em alguma circunstância, poderia equacionar uma privatização das duas empresas? Não vejo, mas o mais interessante do programa da Iniciativa Liberal é mesmo a aventura fiscal que a Iniciativa Liberal nos propõe. Eu gostava de chamar a atenção do seguinte: nós, ao longo, desde 2016 até agora, já reduzimos em 1 ponto percentual o peso dos impostos no até produto 2020. interno bruto. 2021 não. Até 2021 posso continuar? Vá até 2021. Tem de terminar, António Não, tenho que Costa, terminar, sim. mas... Ora bem, não é verdade. nós já diminuímos 1 ponto percentual o peso dos impostos no PIB. Subiu em E isso 2020. significa, em concreto, o seguinte: desde que iniciámos funções até agora, as famílias só em IRS já recuperaram 6.777 milhões de euros. Em IVA, e empresas e famílias já recuperaram 2.530 milhões de euros. E, finalmente, para terminar, as empresas em IRC já recuperaram 3.294 mil milhões de euros, o que significa, na prática, o equivalente a 3 pontos percentuais, a 3,5 pontos percentuais da taxa do IRC. É possível. E, portanto, isto António significa Costa. que sem aventuras de taxas únicas, onde quem ganha 30 mil ou 300 mil paga o mesmo, aquilo que nós António temos Costa, feito é só uma serenamente informação. João Coutrinho Figueiredo. A receita de IRS do ano passado Chegamos foi ao 1.200 fim milhões de euros do nosso superior debate. a 2019. Agradeço aos dois. É um milagre.